palavra possa impactar a minha vida. E eu seja verdadeiramente curado, libertado, restaurado. Mas eu quero muito mais, Senhor. Não só para mim, para toda a minha casa, para toda a minha família. Porque pelas tuas santas chagas eu fui curado. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor com gritos de júbilo. Glória a Deus. Dá um sorriso bonito para quem está na sua direita, na esquerda. Falar para ela assim, ó: você não tem noção o quanto você é amado de Deus. Fala para ela: não, você não está entendendo, você é muito amado demais. Deus ama demais você. Amém? Pode se sentar, por gentileza. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de... Povo de Deus, boa noite. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em cada coração, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, sou casado com a Marina, que está ali. Levanta o braço aí, amor. Temos 2 filhos, a Gabriela e o Bernardo. A Marina esteve pregando semana passada aqui para nós. E é muito bom estarmos na presença de Deus, sim ou não? Tem alguém vindo pela primeira vez? Levanta a mão quem veio pela primeira vez. Aqui, as irmãs da frente, mais pessoal. Que bom, vamos acolher todo mundo que está vindo pela primeira vez com uma grande salva de palmas. Dona Regina, que está fazendo aniversário hoje, Deus abençoe a sua vida. Você também que faz aniversário, Deus abençoe, Deus seja louvado pela sua vida, amém? Meus irmãos, o tema proposto para nós hoje é: por suas chagas fomos curados. Repete, vai. Agora diga: por suas chagas eu sou curado. Por suas chagas eu fui curado. Eu sou curado. Amém? Nós vamos pegar o texto já já, mas esse texto ele está lá no livro do profeta Isaías, aonde ele vai dizer isso: por suas chagas nós fomos curados. E eu quero lembrar você, lá no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus ele está anunciando a boa nova, ele está anunciando o Evangelho, ele está pregando a palavra, e de repente chega ali, prostrado aos pés de Jesus, um leproso. E você sabe, por causa da lei da antiga, da Torá, um leproso ele era considerado alguém que era impuro. Ele não podia estar mais no meio da sociedade, ele tinha que viver isolado. Então ele rompe as barreiras, ele rompe os preconceitos e ele vai até Jesus. O leproso ele não podia estender a mão para alguém, o leproso não podia tocar alguém, o leproso não podia falar com ninguém. Ele tinha que viver isolado. E esse leproso vai dizer ao evangelista Marcos que ele chega na presença de Jesus, se prostra. Esse se prostrar é reconhecer Ele como o único Senhor, reconhecer que Ele tem poder, autoridade de mudar a história da vida dele, de mudar aquela realidade que ele estava vivendo. Então ali ele diz para Jesus: Senhor, se queres, podes curar-me. Diga isso: Senhor, se queres, pode curar-me. E é interessante porque Jesus faz o movimento contrário. Ele não podia estender a mão, ele não podia tocar, ele não podia falar. E São Marcos vai dizer que naquele momento, Jesus estende a mão, Jesus toca e Jesus declara uma palavra. E é a palavra que ele declara hoje para a sua vida, para a minha vida. Jesus vai dizer: eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Meu irmão, eu quero dizer para você que saiu da sua casa, talvez você veio direto do trabalho e veio aqui nessa noite buscar a sua cura, buscar a sua libertação, buscar o seu milagre, buscar a sua bênção. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está declarando para você hoje: eu quero ser curado. Por quê? Porque pelas suas santas chagas você já foi curado, amém? Então diz para o seu irmão: é hoje que o seu milagre vai acontecer, meu irmão. É hoje que a sua cura vai acontecer, meu irmão. Porque Ele quer, Ele deseja que você seja curado. Porque pelas santas chagas dele, nós já fomos curados, amém?
Pega comigo, você que trouxe a Bíblia, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Olha com cara bem feia para quem está do seu lado e pergunta para ele: cadê sua Bíblia, meu irmão? Fala para ele: você tem 1001 aplicativos e nem a Bíblia no aplicativo você tem ainda? Livro do profeta Isaías, capítulo 53, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares, e o seu aspecto não podia seduzir-nos. Versículo 3: era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Versículo 4: em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por causa dos nossos crimes e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir e tomar posse desta palavra, irmãos. Palavra de cura, de libertação, de restauração. Uma palavra que não se deixa acorrentar, mas nos faz livres. Meus irmãos, nós estamos lendo o livro do profeta Isaías. Isaías, filho de Amós, cujo nome significa Deus salva, ou Deus é a salvação. O próprio nome de Isaías já remete ao processo salvífico de Deus para a humanidade. Isaías é chamado como profeta messiânico, aquele que anunciaria a vinda do Messias, do ungido, do escolhido, como diz o texto aqui, do servo sofredor, aquele que viria para salvar. Ele que no capítulo 7 já vai dizer: por isso uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Diga para quem está ao seu lado: Deus é contigo. Você não é sozinho, o próprio nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ele caminha contigo, ele caminha com você. E é interessante porque o povo estava na Babilônia, estava vivendo cativo, no cativeiro, e aqui neste momento eles estavam exatamente no exílio. O povo estava exilado, estava escravizado. Entenda, Deus já tinha libertado o povo das mãos do faraó, prometido para eles uma terra, a terra prometida. O próprio Deus livrou eles das mãos dos egípcios, conduziu esse povo, atravessou pelo Mar Vermelho, levou para a terra prometida, deu para eles aquela terra que estava produzindo, que tinha tudo, mas em um determinado momento, eles acharam que agora eles podiam fazer tudo por si só, e começaram a abandonar Deus, começaram a deixar Deus de lado, já pararam de orar, já não buscava. E aí São João Paulo II vai dizer que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Se nós contemplamos a Deus, nós nos tornamos cada vez mais imagem e semelhança de Deus. E muito mais do que nos tornarmos imagem e semelhança, cada vez mais parecidos, cada vez mais cheios da sua presença, nós vamos ficando cada vez mais fortes. Porque a força de Deus toma conta do nosso ser, e nós vamos sendo fortalecidos. Mas pelo contrário, quando eu me afasto de Deus, eu vou me tornando cada vez mais fraco. É o que aconteceu com o povo de Israel, e é o que acontece comigo e com você. Quando nós saímos da presença de Deus, nós ficamos fracos. E esse povo fraco, veio ali o inimigo, o rei Nabucodonosor, levou esse povo cativo, e eles da libertação voltaram para a escravidão. E aí é onde o profeta começa a anunciar que viria o Salvador, que viria o servo sofredor, aquele que viria resgatar esse povo. E quem é esse servo? Pergunta para quem está do seu lado: quem é esse servo? Quem que é? Ele falou ou não?
Esse servo é aquilo que vai dizer, lá em Atos 8, quando Filipe, ele está indo evangelizar a Ásia, e aí no meio do caminho, ele encontra o ministro da rainha da Etiópia, e Deus toca o coração dele para ele ir lá falar com aquele ministro, e quando ele chega no ministro, o ministro está lendo o livro do profeta Isaías, e é justamente esta passagem. E aí Filipe pergunta para o ministro: você sabe o que esta palavra está querendo dizer? E aí o ministro vai dizer: como eu vou saber se não tem quem me explique? E aí Felipe entra e começa a explicar para ele, que esta passagem que ele estava lendo, este texto, se referia à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio para nos salvar, Jesus Cristo é aquele que veio para nos resgatar. E que bonito é, nós estamos na segunda-feira, nós estamos na Semana Santa, e nós vamos viver o ápice da nossa fé católica, que é o Tríduo Pascal. Nós vamos começar na quinta-feira, vamos terminar no sábado de aleluia, e celebrar a Páscoa no domingo. Meus irmãos, é o ápice da nossa fé, aonde nós contemplamos um Deus que por amor de nós se entregou, que deu a sua vida ao nosso resgate. Nós que estávamos condenados a viver eternamente afastados da presença de Deus, nós que não tínhamos mais acesso às graças de Deus, acesso às graças celestiais, ao reino do céu, Jesus Cristo desce como Deus criador de todas as coisas, se faz homem igual a mim e você em tudo, menos no pecado, para nos resgatar, para nos tirar da escravidão. A paixão de Cristo, portanto, não é nada mais, nada menos do que um Deus que por amor se entregou na cruz para fazer de mim e de você homens e mulheres livres. Então dá a boa notícia para quem está do seu lado: você não é escravo, meu irmão, você é um homem e uma mulher livre. Quem é livre aí, levanta a mão e diga: eu. Glória a Deus. Pergunta para quem está do lado: será que é mesmo? Nós somos um povo livre, porque o Senhor nos libertou, e a sua palavra lá no versículo 5 está dizendo que por suas chagas nós fomos curados. E é interessante porque ao longo da Sagrada Escritura, por várias vezes vai se repetir essa passagem aqui do livro do profeta Isaías. E olha que interessante, porque um dia Jesus estava anunciando, pregando, e ele vai na casa de Pedro, e na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. Ele vai lá, você sabe, ele cura a sogra de Pedro. E depois o texto vai dizer assim: pela tarde, apresentaram muitos possessos de demônios, e com apenas uma palavra ele expulsou a todos os espíritos imundos, e curou todos os enfermos. Ele curou quantos? Todos os enfermos. A palavra de Deus não está dizendo uns sim e uns não, ele está dizendo que curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías: tomou as nossas enfermidades e carregou-as sobre os seus ombros, para nos curar por suas santas chagas. Quem é este, meu irmão e minha irmã? Este é Jesus Cristo, o Cordeiro que foi imolado, para que eu e você pudéssemos ser salvos, ser curados. E é interessante que mais abaixo, no versículo 6 e 7, a palavra de Deus vai fazer referência de Jesus sendo o cordeiro, a ovelha muda que vai para o abatedouro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E quando nós lembramos lá do Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo de Deus, para ser perdoado dos seus pecados e poder ter acesso no templo, até mesmo o sacerdote para entrar no Santo do Santo, o lugar santíssimo, o lugar da Shekinah, da manifestação de Deus, eles tinham que sacrificar um cordeiro, e não podia ter mancha, tinha que estar limpo, puro, e ali sacrificava, derramava todo o seu sangue, e aí sim, os seus pecados, os pecados da sua família eram perdoados, e agora o sacerdote podia entrar diante do Santo do Santo. Nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 12, quando Moisés está saindo com o povo para a terra prometida, e Deus pede para ele sacrificar um cordeiro, comer a carne daquele cordeiro, junto com a família, e o sangue que sobrasse era para passar nos umbrais das portas, para quando o anjo exterminador viesse, ele não entrasse naquela casa. E ali foi celebrada a primeira Páscoa, que é a vitória da escravidão para a libertação. Por isso o povo comemorava a Páscoa,
que é a celebração da saída da escravidão para a libertação. Por isso nós comemoramos a nossa Páscoa, que é a saída da morte para a vida, e vida em abundância, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo. Era sacrificado um animal, um cordeiro, e nós sabemos porque no Evangelho de São João, capítulo 1, 29, João Batista, ele que anunciava, ele que batizava as pessoas ali como penitência dos pecados, em um determinado momento ele vê Jesus chegando, e ele vai dizer: para tudo, olha para ele, é ele de quem eu falava, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele que tira o pecado do mundo. Por que, meus irmãos, ele tira o pecado do mundo? Porque o pecado é a grande causa de todo o sofrimento. Deus não inventou o sofrimento. O sofrimento foi inventado por Satanás, que armou uma cilada para o homem desobedecer a palavra de Deus, negligenciar a palavra, e a partir da desobediência entrou o sofrimento e a morte. Mas Deus não nos criou para o sofrimento, mas a partir do pecado abriu uma brecha, uma porta, e junto nessa porta entra sofrimento e morte, e a partir daí nós passamos a sofrer, nós passamos a padecer, nós passamos a ficar doentes, nós vamos carregando as nossas enfermidades. Mas eu tenho uma notícia boa para você, porque a palavra de Deus lá no versículo 4 vai dizer: em verdade ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Qual é a sua enfermidade? Talvez você traz uma enfermidade, talvez você traz uma fraqueza, talvez você traz hoje aqui uma angústia, um sentimento de abandono, de solidão, talvez uma dor que não tem explicação. Qual é a sua enfermidade? Qual é a sua dor? Qual é a sua ferida? Qual é o sofrimento? Porque ele continua dizendo, ele carregou os nossos sofrimentos. Qual é a sua dor? Qual é a situação que tem feito você sofrer, que tem feito você chorar, que tem feito você ficar abatido, talvez sem sentido, sem ver um caminho, sem saber o que vai acontecer, sem saber se a sua casa vai ser ou não liberta, se vai ser ou não restaurado o seu casamento, se o seu filho vai voltar para Deus ou não. Qual é o seu sofrimento? Eu quero dizer para você: não queira resolver os seus problemas por você mesmo, mas lança sobre Jesus, porque Ele está dizendo que Ele já carregou. Ele já carregou os nossos sofrimentos, as nossas dores. Você não precisa mais carregar esse fardo, você não precisa carregar esse peso. Para de sofrer com a sua coluna que dói. A sua coluna foi feita para carregar você, não a sua casa inteira, a sua família inteira. A sua casa, a sua família, as suas dores, os seus sofrimentos, você vai entregar em Jesus, porque Ele já carregou. Por isso Ele mesmo disse: vinde a mim vós todos, que estáis cansados, aflitos, e eu vos aliviarei. Quem vai aliviar as tuas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias, os seus medos, os seus traumas? É Jesus, porque pelas suas santas chagas, nós já fomos curados. Nós já fomos curados, nós já fomos libertos. Nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32, ele vai dizer: eis que subimos para Jerusalém. Eles estavam indo para Jerusalém, Jesus estava fazendo uma viagem, e aí ele vai dizer: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, aos sacerdotes, aos escribas, escarnecerão dele, cuspirão nele, açoitá-lo-ão e hão de matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgirá, ou seja, ele ressuscitará. E por 3 vezes no Evangelho de São Marcos, Jesus vai dizer isso. Por que 3 vezes? Porque no final ele sempre deixa a esperança da ressurreição. E meu irmão e minha irmã, entenda que assim como Jesus fez uma viagem para Jerusalém, eu e você também estamos fazendo a nossa viagem. É claro que a nossa viagem não é terrena, mas a nossa viagem é rumo ao reino dos céus, lá é nosso lugar. Mas nessa viagem que nós estamos fazendo, nós vamos ser assolados pelos sofrimentos, nós vamos ser assolados pelas dores, e eu sinto dizer para você, assim como Jesus passou pela cruz, nós também vamos passar pelas nossas cruzes. E o mais bonito é que Jesus, Ele não renunciou à sua cruz, pelo contrário, Ele abraçou a sua cruz.
Ele a abraçou e carregou a sua cruz com elegância, não prostrado como um derrotado. Por quê? Porque ele sabia que depois da cruz, depois do Calvário, viria a ressurreição. Então diga para o seu irmão: meu irmão, coragem. Se a cruz chegou para você, a ressurreição está próxima, ela virá. O que é cruz para você? O que é uma cruz para você? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu filho? É a sua filha? O que é uma cruz para você? É o seu colega de trabalho? É a situação que você vive lá, que você não aguenta mais no seu trabalho, com um amigo seu? O que é cruz para você? Quem é casado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver, quem é casado? Se você está junto da sua esposa, do seu marido, aí olha para ele e fala: o que é cruz para você? Fala agora. Porque estava namorando, pedia um homem para Deus, pediu uma mulher para Deus, depois casou, quer largar, né? Então fala para quem está do seu lado: abraça a sua cruz, meu irmão. Não larga a sua cruz, não. Não toma atitude de picador de cruz, porque vai fazer falta lá na frente, amém? Não abandone a sua cruz, mas carregue a sua cruz com elegância. Jesus indo para o Calvário, ele passou na casa de Lázaro, Marta e Maria. Depois ele foi para o Horto das Oliveiras. E ali no Horto das Oliveiras, São Lucas vai dizer que ele passou por uma angústia terrível. A palavra de Deus vai dizer que a angústia foi tanta que ele chegou a suar sangue. Tamanha angústia, por quê? Porque ele tomou consciência do sofrimento que o aguardava. Talvez você está aqui vivendo uma angústia terrível. Talvez você está aqui com uma dor que não explica. Talvez você está aqui com uma chaga, mas não é física. Talvez é uma chaga aberta no teu coração, na tua alma. Talvez você estava querendo até desistir de viver diante do sofrimento que você tem enfrentado, da dor do coração que talvez não tenha explicação. Qual é a tua angústia? Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ele vai rezar ao Pai, vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Pai. E a palavra de Deus vai dizer que imediatamente Deus enviou um anjo para consolar Jesus. Meu irmão, saiba que nessa trajetória que nós estamos fazendo, pela qual nós vamos passar pela dor, pelo sofrimento, pelas perdas, muitas vezes nós vamos querer desanimar, desistir, mas no momento certo Deus vai enviar, assim como enviou para Jesus um anjo, para cuidar de mim, cuidar de você, para nos consolar. Pode ser que o anjo está aí do seu lado agora. Olha para quem está do seu lado aí, fala: foi Deus que mandou você aqui para me consolar hoje, meu irmão? Então diga para essa pessoa: aguenta firme, porque Deus não esqueceu você. Satanás talvez tenha soprado para você, dizendo que Deus esqueceu de você, que nada está acontecendo. Talvez você não vê uma perspectiva de mudança, talvez você não vê uma perspectiva para o milagre acontecer, mas Deus não esqueceu de você, amém? Ele não esqueceu, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, se você está sofrendo, se você está padecendo, meu irmão, aguenta firme, porque Jesus também padeceu, Ele também sofreu, Ele foi açoitado. Cadê o Alan? Em que Alan? Esse Jesus aqui, que está no crucifixo, Ele está bonito demais, sim ou não? Ele está lindo, Ele está bonito. Mas se você assistir o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, você vai ver como Cristo sofreu, quantas chibatadas, por um chicote que eles tinham o apelido de gato de 7 caudas, que tinham 7 couros, 7 tiras no chicote, tinha pedaços de osso de carneiro, chumbo em formato de halteres, ferros pontiagudos, que quando batia na flagelação, ele ficava grudado na pele, na carne de Jesus, e a mesma força que o soldado fazia para bater, é a mesma força que ele tinha que fazer para tirar. E aí tem um estudo de um cirurgião
ele vai dizer que mais ou menos 550 pedaços de carne voaram do corpo de Jesus. Por isso a palavra vai dizer que ele foi esmagado. É como você pegar um pedaço de carne e triturar. Jesus Cristo verdadeiramente ele foi triturado por causa dos nossos pecados. Na verdade era eu e você que tínhamos que carregar a cruz, de estar no lugar dele, mas ele, por amor a mim, por amor a você, ele assumiu o nosso lugar, e ele tomou a nossa cruz, para que ele a partir do momento que ele morresse a nossa morte, nós pudéssemos viver a sua vida. Por isso nessa Semana Santa, viva com piedade, com amor, com devoção, esse tríduo pascal, que nós vamos ter aqui na comunidade, a partir da missa do lava-pés, a última ceia do Senhor, e se recorde o Deus que deu a vida para você, e esse Deus que se atualiza toda a Santa Missa, se entregando, se dando por mim e por você no altar. Em verdade ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos pesa pesou sobre ele, e graças às suas santas chagas, nós fomos curados. Nosso Senhor Jesus Cristo derramou sangue em todas as suas 5 chagas, e esse sangue que foi derramado é o sangue que me cura, é o sangue que te cura. Graças às suas chagas nós fomos curados, amém? Eu quero convidar você nesse momento, fechar os seus olhos, feche os seus olhos, e abaixe a sua cabeça um pouquinho. Eu queria muito pedir para você não se preocupar agora com esse momento, mas que você verdadeiramente pudesse abaixar a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós temos uma surpresa para você, mas feche os seus olhos por um instante, e vai pensando agora nesse amor, desse Deus, que se entregou por mim, que se entregou por você, no alto da cruz, Ele que permitiu passar por essa dor terrível, Ele que recebeu açoites, chibatadas, Ele que recebeu a pior cruz possível, que era reservada para os ladrões, para os assassinos, para os criminosos. Ele assumiu por mim, Ele assumiu por você, porque prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelo outro. Jesus deu a vida por você, meu irmão, por isso sinta-se amado, sinta-se amada. Olha aqui para frente. Ferido por cravos e espinhos, chagado por meus pecados, sou eu a lança na mão, o soldado que feriu seu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano, e por amor tomou meus pecados e me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão, e por amor tomou meus pecados e me fez digno de ter salvação. Despido diante dos olhos da mãe
que tanto amou. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano, e por amor tomou meus pecados e me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão, e por amor tomou meus pecados e me fez digno de ter salvação. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste e em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, maravilhoso, o Deus que te ama, o Deus que se entregou por você, o Deus que deu a vida, vida. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, depois que Ele fez a última ceia, que Ele lavou os pés dos discípulos, que Ele foi orar no monte, e que os soldados chegaram à madrugada para prender Jesus, lá está escrito que os soldados prenderam Ele, mas na verdade os soldados não prenderam Jesus, Jesus se entregou. Por isso lá em João 13 vai dizer assim: sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar desta terra para o Pai, tendo Ele amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. E o amor extremo de Jesus é um amor de entrega total, e o amor de entrega total de Jesus se deu no alto da cruz. No alto da cruz Ele se deu por inteiro. Assim como aquele cordeiro que era imolado, que tinha que derramar todo o sangue, assim também nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz, Ele foi esvaziado, Ele derramou todo o sangue, toda a água, para que hoje eu e você pudéssemos ser curados. Por isso, meu irmão, minha irmã, há poder no sangue de Jesus. Assim como aquele anjo exterminador não entrava na casa daqueles que tinham sangue nos umbrais, se você também for revestido pelo sangue de Jesus Cristo, o inimigo não tem poder sobre a tua vida, não tem poder sobre a tua casa, porque o sangue de Jesus tem poder de curar, de libertar, de vencer Satanás. Esse sangue que pode te restaurar, esse sangue que pode te libertar, não importa a sua situação hoje, esse sangue pode te curar, porque pelas tuas santas chagas nós somos curados. Nós vamos cantar, e eu quero que você tome posse desta música,
e toma posse desse sangue que foi derramado. E eu quero chamar aqui na frente só você que está com uma doença física, uma enfermidade. Não importa qual seja o nível dessa doença, dessa enfermidade, vem até aqui, porque pelas tuas santas chagas nós fomos curados. Você que está pedindo para você, seja um câncer, seja uma úlcera, seja uma dor física, articular, você pedindo para alguém da sua casa que está hospitalizado com o câncer, que está nas últimas, vem aqui pedir, vem aqui clamar este sangue, que cura, que liberta, que faz nova todas as coisas, esse sangue que tem poder de curar, assim como Jesus na casa de Pedro, que curou a sua sogra, e ali muitos que estavam possessos pelo demônio, por apenas uma palavra, era liberto, e todos eram curados de suas enfermidades. Se prostra aqui, nós vamos orar, os servos vão orar por você. A cruz, onde Cristo sofreu toda a dor, é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. E então eu percebo que as dores em mim, em verdade já estão na cruz. Se eu morrer foi o preço por mim. Salvação eu encontro ali. Troca sublime no altar da dor, o Filho de Deus por um pecador. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Senhor, nesta noite, nós clamamos a intervenção do Teu sangue, Senhor, caindo sobre toda doença física. Senhor, todas essas pessoas que estão aí no altar, Senhor, aquelas que nos pedem oração, através das redes sociais, através de papel com o nome, através do ministério de intercessão e de cura. Jesus, somente o Senhor pode exterminar toda doença física. O Senhor pode nos separar da doença, virar a página, Senhor, da doença e nos colocar numa página da vida saudável, Senhor. Estenda as tuas mãos, porque nós clamamos pelo poder do teu sangue. Derrama, Senhor, o teu sangue pelas tuas santas chagas, Senhor. Nós fomos curados, Senhor. Cura toda doença física, Senhor, toda enfermidade, Senhor, todas as dores, Senhor, tudo aquilo que nós trazemos, Senhor, todos os males hereditários, Senhor, falsas enfermidades, Senhor, doenças psicossomáticas, doenças nervosas, doenças provocadas pelo estresse. Lava com teu sangue, Senhor, vai curando, Senhor, todos os males estomacais, problemas no estômago, Senhor, gastrite, úlceras, Senhor, vai curando, Senhor, todo problema no intestino, Senhor, vai lavando todas as articulações,
todas as dores, Senhor. Vai lavando todo o sistema neural, Senhor, dores nos nervos, Senhor, cãibras. Vai lavando com teu sangue, Senhor, toda cefaleia, dores de cabeça, zumbido nos ouvidos. Vai curando, Senhor, com teu sangue chagado, pelas tuas santas chagas. Nós tomamos posse que nós já fomos curados, Senhor. Cura, Senhor. Cura todo câncer, Senhor. Toda doença no sangue, Senhor. Todo problema hormonal, metabólico. Lava com teu sangue, Senhor. Vai nos curando, Senhor. Tem uma família que tem sido atacada pelo demônio na divisão do casal, para perder os filhos que você tem para o mundo. E o Senhor me mostra vocês sentados, família, em torno de uma mesa, consagrando o alimento que sempre está sobre a mesa. A união de vocês na oração em torno da mesa vai expulsar o demônio de dentro das suas casas, da sua casa. Essa prática precisa ser feita por vocês. Não perca a esperança. Pessoas que estão clamando por outras que estão em hospitais. Gente que está na UTI. Pessoas que estão nos leitos, talvez em macas, sem atendimento adequado. Hoje o olhar do Senhor é para esses. Para esses que estão carentes de saúde física. Age, Senhor, em todo antibiótico que já está na veia dessas pessoas dentro dos hospitais. Age, Senhor, nesse soro que está passando, Senhor Jesus, por toda a corrente sanguínea. Quando Marcos falou sobre cefaleia, que é dor de cabeça intensa, nós já tivemos confirmação hoje de uma situação aqui dentro. E nós colocamos ao Senhor. Olha para o Santíssimo Sacramento e encontre dentro de você o que é que você gostaria de apresentar ao Senhor diante do sangue dele. Qual é o livramento? Nosso Senhor, Ele cura as nossas doenças, as nossas enfermidades físicas, mas Ele também cura as nossas enfermidades interiores, as nossas dores interiores. Talvez você não traz hoje uma doença física, mas você traz hoje uma doença da alma. E o Senhor me coloca algumas pessoas com sentimento de morte, com tristeza profunda, querendo desistir de viver, já não vê mais um sentido para se alegrar, já não consegue acreditar num futuro para a sua vida, para os seus planos, para os seus ideais. Sai do seu lugar e vem aqui também colocar a sua vida, porque pelas suas santas chagas nós fomos curados, e nosso Senhor nos cura na nossa totalidade. Ele cura a nossa vida por inteiro, Ele cura todo o nosso ser. Vem aqui colocar a tua vida diante dEle. Se você é essa pessoa sem alegria, sem sentido, que anda triste, tem tido desejo de ficar trancado no quarto, de não sair, de não ver ninguém, vem aqui, deixa Ele curar a sua dor, deixa Ele curar você que se identificou com a angústia de Jesus, quando Jesus passou por uma angústia profunda, por uma dor sem explicação. Vem aqui, deixa Ele curar o seu coração ferido muitas vezes pelas brigas, pela indiferença, pelo desamor. Você que tem se sentido sozinho, abandonado, você que acha que ninguém está nem aí para você, que até Deus esqueceu de você. Hoje você está vendo que Deus não esqueceu de você.
mas Ele deu a vida por você, e esse Deus que deu a vida por você, Ele é capaz de te curar, de te libertar, de restaurar e fazer nova todas as coisas. Deus não responde com palavras a tua oração, mas Ele responde com atitude. E a atitude que Ele teve foi trazer você aqui nessa noite, para Ele impactar a sua vida e mudar a sua história. Por isso vem aqui, entrega a sua vida para Ele, e deixe que este sangue chagado, esse sangue te cura, esse sangue te liberta, esse sangue te dá um sentido novo para a vida. E aí toda essa insônia vai embora, todo esse pesadelo vai embora, esse cansaço físico vai embora, porque Ele cura a tua alma, o teu coração. Derrama, Senhor, o teu sangue sobre nós, cura os nossos corações, as nossas feridas interiores, os nossos tremores. Cura, Senhor, todos os nossos medos, Senhor, medo da morte, toda a insegurança, Senhor. Cura os desejos do nosso coração, Senhor, medo de ficar sozinho, de não encontrar uma pessoa amada para a nossa vida. Cura o nosso coração, Senhor. Cura todo o sentimento negativo que trazemos no coração. Cura toda a perturbação, Senhor. Todas as vozes. O Senhor está libertando pessoas que têm ouvido vozes, e vozes não para um sentido bom, mas vozes de perturbação, tentando você, querendo te afastar de Deus. Seja liberto nessa noite em nome de Jesus. Cura, Senhor, liberta-nos, Senhor. Se o teu sangue curar, Senhor, nós verdadeiramente curados seremos, Senhor. Jesus, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro, Senhor. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em Ti, Jesus, porque Tu és o Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Diga comigo: Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Reza: Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Cruz, onde Cristo sofreu toda a dor, é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. Então eu percebo que as dores em mim, em verdade já estão na cruz. Se eu morrer foi o preço por mim, salvação eu encontro ali. Troca sublime no altar da dor, o Filho de Deus por um pecador. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Não mais haverá lágrimas, não mais sentirei dor, Não mais, não mais
haverá choro. Diga isso, não mais Sentirei dor.